Eu convido agora para a nossa mesa e para se apresentar aqui a Flávia Oliveira, engenheira sênior de tecnologia na Whirlpool Corporation e também está representando o nosso pilar de atrair a nível Brasil. Flávia, pode ficar à vontade. Olá, boa tarde a todos e todas. Me ouvem? Sim. Ótimo. Eu aqui novamente, para quem estava aqui ontem, para quem não estava, prazer, eu sou a Flávia. Eu sou engenheira de materiais de formação. Eu trabalho na Whirlpool já desde 2013 e entrei para a SUI em 2019, quando eu tive essa grata surpresa de conhecer uma sociedade formada por mulheres engenheiras assim como eu. E de lá para cá foi paixão à primeira vista, e hoje eu estou atuando, como a Déa falou, no pilar de atração, que tem o objetivo óbvio, eu diria, de atrair mais pessoas para o nosso time e fazer parte dessa rede linda que a gente tem construído aí nos últimos anos. Com isso, aproveito o gancho para apresentar minha tela e, enquanto isso, vou me audiodescrever também. Mas calma aí que eu acho que eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Peraí. Acho que agora vai. Eu sou, como eu disse, eu sou a Flávia, sou uma mulher branca, de cabelos morenos um pouquinho abaixo do ombro, tô com uma franja de lado. Hoje não estou usando um batonzão vermelho, acordei com sono, enfim. Estou usando uma camisa xadrez em tons azulados e estou numa sala de fundo branco. Hoje eu vim falar um pouco da SUI. Tem algumas informações para quem participou ontem, tem algumas informações diferentes que são bem interessantes para quem é universitário, e que está cogitando aí fazer algo na sua universidade, não importa em qual cidade, em qual estado. Então, fiquem comigo aí, que vai ter coisa nova para a gente conversar. Mas tem muita gente que não veio ontem, né? E para isso eu gosto de falar o básico, que é o que é a SUI, o que é a Sociedade de Mulheres Engenheiras. E às vezes é um pouquinho difícil explicar isso, a gente tenta explicar nas redes sociais, mas muita gente pergunta para a gente o que é a SUI, o que a gente faz, qual é a nossa missão. Então, eu tentei preparar uns slides aí para deixar claro. A SUI é uma organização não governamental, sem fins lucrativos. Hoje ela é uma organização global, mas que ela nasceu lá nos Estados Unidos, em 1950, por um grupo de mulheres que eu imagino que se sentiam ainda mais sozinhas do que nós nos sentimos hoje, né, sendo a minoria da força de trabalho em engenharia e tecnologia. E elas sentiram a necessidade de se unir para se apoiar, para realmente criar uma rede que alavancasse as carreiras delas nas diversas empresas que elas faziam parte. Imagina o orgulho delas hoje em saber que a SUI é a maior organização catalisadora de mulheres nessas áreas de engenharia e tecnologia, a maior organização do mundo nisso. Ela está presente em mais de 60 países, tem mais de 40 mil membros espalhados pelo mundo, e mais de 400 afiliadas ou sections também espalhadas aí pelo mundo. O que a SUI, em última instância, quer, né? A gente realmente quer que o nosso nicho, né, de engenharia e tecnologia, ele seja um ambiente receptivo, um ambiente acolhedor, para que mulheres tenham iguais condições de contribuir para o lugar que trabalha, que estuda, e também para crescer nas suas carreiras, seja uma carreira técnica, seja uma carreira de liderança. Tudo que a gente quer, então, é um mundo com paridade e equidade de gênero nessas áreas. Aqui tem umas fotinhos aí históricas da SUI que eu peguei no nosso site. E só para vocês tentarem se situar assim, né, na cabeça. A gente tem uma estrutura global, como se fosse uma empresa, só que é uma ONG, né, uma organização não governamental. Tem uma estrutura ali de presidência, de diretorias, áreas de trabalho. E a gente tem o que a gente chama de afiliadas locais. Então, tem afiliadas locais no mundo inteiro. Aqui no Brasil, como a Emily comentou no vídeo inicial, a gente tem 11 afiliadas, eu vou falar um pouquinho mais delas. E as pessoas, os indivíduos, pessoas mulheres e homens que geralmente são formadas em engenharia e tecnologia ou estão estudando, mas não é limitado só a essas profissões. Qualquer pessoa que tenha um interesse nesses temas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, elas podem fazer parte da SUI. E elas podem ser membros,
que vão se conectar direto ali na SUI Global, usufruir de todos os benefícios que eu vou falar para vocês, como elas também podem ser, além de membros, pertencentes às afiliadas locais. Elas podem ser voluntárias nesses times de trabalho que a gente faz um monte de coisa legal aqui localmente no Brasil. Como, por exemplo, essa conferência que a gente está aqui organizando para vocês. Então, tenho em mente que tem essas duas formas de participação, e além disso, eu vou falar mais para o fim também, acho que a Emily até comentou, de uma forma de vocês se aproximarem da SUI, se vocês ainda não estão preparados para entrar, para realmente fazer parte da SUI, vocês podem se juntar como Friends of SUI e receber alguns pequenos benefícios aí, e ao mesmo tempo já começar a se engajar nas nossas atividades, tá? Acho que, não sei se ficou claro, mas é que o nosso objetivo não é ficar vendendo nada, ficar, sabe, divulgando coisa que a gente não acredita. A gente está aqui para realmente crescer o nosso time, seja lá qual for o formato. Porque a gente vê muito benefício em ter uma sociedade aqui no Brasil plural e alcançando todas as regiões do país. E aí, falando nisso, né, o que na prática essas afiliadas que eu comentei para vocês, eu, por exemplo, faço parte da região metropolitana de Campinas, a SUI da região metropolitana de Campinas, vocês vão daqui a pouco ouvir o pessoal ali da SUI da FAROR, que é uma universidade, e assim por diante. Então, o que a gente faz nesses polos, né? A gente faz, primeiro, festa, a gente celebra, a gente faz happy hour, a gente se conecta com pessoas de diferentes empresas, de diferentes setores, e realmente forma o que a gente fala de network, mas é um networking muito rico, sabe? Eu tenho contato com mulheres, com engenheiras de regiões do país que eu jamais conheceria se eu continuasse aqui na minha bolha, aqui em Rio Claro, interior de São Paulo, né? Além de festa, a gente também faz reunião séria, a gente faz reunião estratégica para pensar os objetivos do ano, o que a gente quer entregar ao final do ano letivo, digamos assim. A gente organiza encontros mais técnicos, conferências como essa, que já foram presenciais também. A gente organiza sessões de desenvolvimento pessoal para os nossos membros e membros, então, desde temas de mais soft skills até mais hard skills, como Scrum, por exemplo. Já fizemos de psicologia positiva, já chamamos speakers para falar sobre temas mais específicos de domínio dessa pessoa, comunicação não violenta, a gente criou um podcast, enfim, vários formatos para atender os diversos públicos e os diversos interesses que a gente tem aqui dentro do universo de engenharia e tecnologia, e não só limitado a isso, né? Porque a princípio você vai falar, não, comunicação violenta não tem nada a ver com engenharia. E muito pelo contrário, né? A gente descobriu nessa sessão que tem tudo a ver com a gente. A gente também faz uma das coisas que a gente mais gosta, que é ir falar com a sociedade do nosso entorno. E a gente faz isso muito através das crianças, porque a gente tem que equilibrar vários pratinhos, né? Se a gente quiser alcançar aquela visão que eu comentei de um mundo com mais paridade, um dos pilares é a gente ter uma divisão mais equalitária, né? Então, hoje em dia, a gente deve estar ali na faixa, os últimos números que eu vi, de 25% a 30% de mulheres em engenharia em relação aos homens. Então, a gente não está nem no mesmo patamar de demografia, né? E como que a gente faz para manter as engenheiras que já vieram, para manter elas engajadas, para reter elas nas profissões, para fazer com que as engenheiras cresçam e tenham oportunidades iguais nas suas carreiras. E, ao mesmo tempo, a gente também tem que estar atraindo mais gente para acelerar a entrada de mais mulheres nessas áreas. Então, é uma série de pratinhos que a gente tem que manter ali girando, e um deles, que é o mais legal, é esse de ir para as escolinhas da nossa cidade, aqui do núcleo de cada afiliada, para mostrar, talvez fazer algumas atividades mais lúdicas, brincar com a criançada, levando mulheres engenheiras como exemplos do que a gente pode ser, né? Fazer brincadeira com Lego, montagem de linha de produção de trator aí nessa foto, enfim. A gente faz muita coisa pensando nisso de tornar divertido a engenharia, né? Mostrar o quão divertido, quão criativo, quão inovador pode ser essas profissões. A gente faz também, como eu comentei, daqueles pratinhos, né? Um dos pratinhos é para as meninas e mulheres que já escolheram a profissão e estão estudando, a gente tem que se conectar com vocês, universitárias, porque às vezes a gente acaba tendo algumas experiências ruins ao longo da universidade, e uma delas é a gente geralmente ser a minoria no grupo, mas a gente está aqui para vocês, para
enfim, ser um grupo de acolhimento mesmo, ou de mentoria, de aconselhamento, de mostrar que há luz no fim do túnel, que a coisa pode ser muito legal, né? Então, estamos, independente de vocês fazerem parte da SUI ou não, a gente está aqui disponível. A gente tem um grupo enorme de engenheiras à disposição para trocar ideia, para bater um papo. Procurem a gente sempre que acharem necessário. A gente também fala com as empresas, né? Então a gente vai fazer palestras quando a gente é convidado, a gente faz mesas redondas para debater alguns assuntos, enfim, temáticos ali do evento. A gente faz comemorações, né? Eu tenho só a informação da região metropolitana de Campinas, que a gente celebrou 4 anos de existência, então baita marco para a gente. E a gente também celebra as novas afiliadas, né, as novas pessoas chegando. A última aí foi a Federal de Uberlândia, que criou o polo da SUI ali junto com o Grupo AAS. E, enfim, quero ver esse time crescer ainda mais, com cada vez mais afiliadas pelo país. Por quê? Porque eu invejo os Estados Unidos, simples assim, né? Se a gente olha o mapa dos Estados Unidos, todos esses pontos são pontos de afiliadas, profissionais e universitárias. Então, todos esses lugares têm grupos de pessoas, a maioria mulheres, mas grupos de pessoas pensando em como alavancar a engenharia e a tecnologia para meninas e mulheres em cada lugar. Imagina o poder disso daqui, né? Então, quando a gente fala hoje como tema mais focando em universitárias, eu trouxe aqui alguns exemplos de algumas poucas afiliadas que couberam aqui no slide, né? Mas a gente tem SUI em Columbia, a gente tem SUI em Stanford, Berkeley, Yale, Princeton, enfim. Só peguei algumas ali que eu reconheci o nome, porque tem uma infinidade, eu não conheço todas. E eu queria a mesma coisa aqui para o Brasil. Não sei se eu estou pedindo muito, eu realmente invejo, gente, não tenho vergonha nenhuma de falar. E como eu comentei ontem, né, fiquei depois refletindo isso, depois que a gente desconectou da conferência, e eu vi que muita gente concordou no chat com a minha pergunta, né? Porque eu não sei se vocês quiserem responder aí, nas universidades de vocês, que são estudantes ainda, existe algum tipo de grupo de mulheres, grupo de estudantes que tenta olhar para esse assunto de gênero dentro da engenharia? Comenta aqui para mim caso vocês tenham ou se não tem. Porque, enfim, eles existem, né? Pode ser que não tenha na sua universidade, mas eu conheço um ali, um aqui. Esses grupos existem, tem pessoas já pensando em como melhorar o nosso ambiente estudantil, o nosso ambiente de trabalho. Só que eles sozinhos não têm o mesmo poder do que somar esses grupos. Eu acho que existe muita sinergia se a gente, em vez de ser 50 grupos desconectados, por exemplo, a gente for um movimento unindo 50 grupos. Por quê? Porque a gente tem um foco, a gente tem um direcional, a gente tem uma rede de contatos que a gente pode usar. Assim, acho que o céu é o limite, né? As possibilidades que isso nos daria, né? Imagina só, a gente criar uma rede nacional gigantesca que penetrasse todas as universidades, que falassem a mesma linguagem, digamos assim, a mesma linguagem SUI, que a gente conectasse empresas, que a gente conectasse universitárias, procurando estágio, procurando trainee, procurando oportunidades de mentoria, de visitas, tipo um grupão no WhatsApp, só que no sentido de conexão mesmo, da gente ter essa possibilidade de, preciso falar sobre tal tema. Mas a gente tem Embraer aqui no time, quero falar sobre aviação. Tem Embraer, tem Boeing, quero falar sobre desenvolvimento de produtos, de software, sei lá, a gente tem outras tantas, tem HP, enfim, a gente tem um potencial enorme, a gente já tem um potencial muito grande agora, assim, acho que quando a gente conseguir conectar o Brasil inteiro, isso realmente, como eu disse, o céu é o limite, né? E o que eu gosto de fazer uma ressalva, que às vezes as pessoas ficam preocupadas de, mas aí eu vou perder a identidade do meu grupo, que eu já comecei a trabalhar aqui, né? Eu já estou trabalhando no centro acadêmico, ou já estou trabalhando no grupo de estudantes engenheiras, sei lá, estou inventando aqui. E a gente já tem um certo propósito, a gente já tem um certo trabalho iniciado, mas a ideia aqui não é a gente impor nada da SUI, é realmente obter a parte sinérgica da coisa. Então, eu estou falando de manter um grupo diverso, manter um movimento diverso de diversidade racial, de experiências regional, de formações, de gênero, identidade, experiências, enfim. Só que pegar tudo isso e colocar olhando para um mesmo objetivo, né, que é a nossa visão lá atrás. E usar dessa nossa rede para conseguir coisas que talvez sozinhas a gente não conseguiria.
E para isso, mostro então para vocês qual que é o nosso atual cenário aqui no Brasil, na SUI Brasil. A gente tem 6 afiliadas universitárias atualmente e 5 profissionais. Quando a gente fala universitária, a SUI realmente fica associada àquela organização educacional. Então, temos a Federal de Berlândia, como eu comentei, a FAOR, a PUC do Rio Grande do Sul, a Federal do Rio Grande do Sul, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul e a Unicinos. Quando a gente fala em afiliadas profissionais, a gente está falando de uma afiliada regional, que ela é formada por diversas pessoas e não é associada a uma empresa. Então, eu vou dar novamente o exemplo aqui de Campinas, que é o que eu participo. A afiliada de Campinas, ela tem membros, eu vou esquecer algum, tá? Então, já me perdoem aí se eu esquecer de vocês. A gente tem membros da John Deere, da Whirlpool, que sou eu, a gente tem da GM, a gente tem da FAESB, a gente tem da Boeing, a gente tem eita, já esqueci. Tem mais umas 2 ou 3 aí que não estão me vindo na cabeça. A Cami estava com a gente até agora há pouco. Enfim, realmente aí é uma coisa mais regional e a gente gosta de ter bastante gente de diversas empresas, porque a gente ganha muito com isso. Mas assim, isso foi feito, acho que a Cecília comentou comigo, de ser coisa de 8 anos que a gente tem aqui a presença no Brasil. Imagina só, 8 anos e a gente já tem 11 afiliadas. Só que eu acho que diferente dos Estados Unidos, que levou 70 anos para chegar naquela foto que eu mostrei, eu acho que a gente já aprendeu muito com que elas acertaram e erraram lá na nossa matriz. Eu acho que aqui no Brasil a gente consegue acelerar muito mais, sabe? Porque a SUI já tem um nome, já tem um valor e já tem uma entrega. E por isso a gente colocou uma meta de, dentro de 5 a 10 anos, ter afiliadas SUI no país inteiro. Nas principais universidades, em todos os estados, porque a gente, como eu disse, a gente quer muito criar essa rede potente que eu comentei. E para isso a gente também não está sozinha, não estou falando aqui só de pessoas físicas, né? Acho que a iniciativa privada, ela já vem contribuindo muito com esse endereçamento de, como a gente já comentou aqui na abertura, o quanto que as empresas dão e, ao mesmo tempo, recebem quando pensam em diversidade, quando pensam em times mais equilibrados e mais diversos. Equilibrados no sentido de números, né? Porque quando a gente fala de alguns recortes e, às vezes, se a empresa não presta atenção em contratações, não percebe que está sempre contratando um mesmo perfil, geralmente ela vai correr o risco do quê? De ser sempre pessoas que pensam muito parecido. Então, assim, se a empresa quer convergir numa ideia, excelente, ela vai acertar em cheio, porque um time que pensa parecido, ele vai convergir mais rápido. Mas será que esse time vai entregar as melhores soluções, as soluções mais fora da caixinha, mais inovadoras? Né? Então, às vezes, divergir em experiências para convergir na melhor solução, que foi um pouco do que foi falado agora mais cedo. E essas empresas que estão aqui na foto, eu tenho certeza que elas acreditam muito nisso, né? E não à toa elas são as maiores empresas do mundo em suas áreas. Aqui não são, eu gosto de fazer também a ressalva de que não são todas as empresas que estão aqui, essas daqui são só as empresas que estão no nível de maior apoio à SUI, que elas já fazem parte do conselho da SUI, que a gente chama de CPC, né? Tem tantas outras que não estão aqui na foto e que também são parceiras SUI, parceiras de menor tamanho, pequeno e médio porte, enfim. Então, a SUI é realmente para todos os tamanhos de empresa e a gente conta muito com o apoio delas, né? Divulgando vagas, organizando eventos com a gente, enfim. Ops, peraí. Aqui no Brasil, boa parte das empresas que eu comentei ali no último slide, elas já estão iniciando trabalhos com a gente aqui, e a tendência é que isso cresça ainda mais. A John Deere foi quem trouxe a SUI aqui para o Brasil, mas hoje a gente já tem tantas outras, e é tão gostoso a gente saber que a gente tem parceiros tão fortes aqui no país, e se você, por acaso, está representando alguma empresa aqui, fale com a gente para a gente te mostrar as possibilidades de fazer parte aqui do time. E aí, voltando então para vocês que são universitários e universitárias, a SUI tem uma série de coisas bacanas que são específicas para vocês, vou tentar falar alguns, mas alguns que são gerais também para qualquer membro. Eu comentei ontem, né? A gente tem uma plataforma
global de aprendizado online, com mais de 100 cursos publicados de soft e hard skills. Cada vez mais a gente está tendo tradução, eles são em inglês, a maioria deles, mas cada vez mais a gente já tem cursos com tradução legendada em português. A gente tem a nossa SWE Magazine, que vira e mexe, traz novidades do mundo inteiro, então é legal porque a gente fica sabendo o que a África do Sul está fazendo com o time da SWE lá. Enfim, a gente consegue realmente expandir os nossos horizontes com essas comunicações e com a plataforma do Advanced Learning. A gente tem um centro de carreiras, e aqui eu já deixei o QR Code para vocês, principalmente que estão aí no final da graduação, pensando em estágios ou já prestes a formar e estão buscando oportunidades de emprego. Eu brinco que quando eu estava me formando, eu falava, nossa, eu estou saindo de uma situação que eu sou um futuro potencial de solução para o Brasil para agora me tornar um problema nacional, né? Porque vou sair desempregada, enfim. Então, a SWE aqui está para justamente ajudar nessa ponte e ajudá-las a encontrar as melhores oportunidades de estágio, de emprego. É gratuito, não precisa ser membro da SWE, então podem escanear o QR Code ou anotar aqui o site e uma dica, né? As empresas, elas também têm acesso ao banco de talentos, então, às vezes você nem está procurando um emprego, mas, quer deixar uma porta aberta, suba o seu currículo ali, não adianta só se cadastrar, tem que subir o currículo ou preencher um currículo online, porque aí você vai ficar visível, né? Existem headhunters, times de RH sempre ativos ali, buscando os melhores talentos para dada vaga, então deixa aí a portinha aberta para você também. Aí eu vou falar de afiliadas, porque além de você fazer parte de uma afiliada que já existe, principalmente para vocês que são universitárias, se não existe uma afiliada SWE no teu curso, no lugar que você estuda, cara, a gente incentiva muito que vocês, caso tenham gostado da nossa proposta, do que a gente está aqui fazendo, abram uma afiliada na universidade de vocês. É zero burocracia e, mais do que isso, é zero custos, né? A gente conseguiu uma parceria com a SWE Global, com a Emily, que falou aqui no começo, e por mais que possa parecer inacreditável, vocês podem ter todos esses benefícios que estão e não precisam ter nem membros pagantes para isso. Então, vocês podem simplesmente juntar um grupo de 2, 3 estudantes, conversar com uma professora ou com uma coordenadora do curso de vocês, ou coordenador, enfim, falar assim, pô, a gente quer abrir uma SWE aqui na nossa universidade, bora? Aí vocês vão ter que preencher uma carta ali de, tipo, que o coordenador apoia a iniciação da nova afiliada, vocês vão preencher um formulário ali com os nomes de vocês, a universidade que vocês fazem parte, enfim, coisa básica. E aí a SWE Global aprovando, e gente, elas nunca negaram nada até hoje, né? Vocês já vão poder abrir a afiliada de vocês contando com um site próprio, com todo o pacote de identidade visual da SWE, com toda a parte que a gente já mostrou aqui de conexão com profissionais, com empresas, e a melhor parte, na minha opinião, que é um budget de até $750 anuais, obviamente, para usar em projetos que a SWE da sua universidade vai organizar. Então, pô, a gente vai querer fazer um evento aqui na escola estadual de ensino técnico para ver se as meninas se inscrevem mais no nosso vestibular de engenharia. Vamos fazer um banner, vamos fazer uns panfletos, vamos pagar o transporte para ir até lá. Vamos fazer uma atividade na escolinha X ali para as menininhas, vamos promover um encontro aqui entre a gente de desenvolvimento, vamos chamar a engenheira tal da John Deere para vir aqui, enfim, fazer uma palestra. Vocês podem pensar em 1000 coisas dentro do nosso grande objetivo, que é aquele que eu comentei no começo, né, de alavancar meninas e mulheres nas carreiras de engenharia, e desde que seja para essa finalidade, o budget está aí para vocês usarem. E como eu disse, não precisa, vocês sendo apenas Friends of SWE, que é a modalidade gratuita de parceria com a SWE, vocês já podem abrir uma afiliada aí. Então, uma notícia super legal que a gente conseguiu aqui para o Brasil. E para fazer parte é muito simples, né? Você pode ser um membro global, e a Emily comentou que a gente tem 50% de desconto para o Brasil, então aqui a anuidade é $10 para vocês que são estudantes, ou você pode se inscrever como Friend of SWE. E se vocês querem abrir uma afiliada, então escaneiem aí o QR Code, eu vou copiar esse link ali no chat para vocês também. Preencham ali, a gente marca uma conversa para vocês saberem mais, e não, sem compromisso, enfim, só para vocês conhecerem mais detalhes mesmo da mecânica da coisa. E é isso, quem quer ser Friends, eu vou mandar o link ali também. E é isso, obrigado a todas e todos.